Fala designers! No vídeo de hoje nós vamos fazer um flyer de futebol, iguais àqueles que os clubes e os jogadores postam em suas redes sociais. Esse tipo de trabalho pode ser usado tanto para atletas, para clubes, como também para bares, restaurantes, lanchonetes que transmitam jogos. Galera, antes de tudo, inscreva-se no canal, deixe seu like, nós temos uma meta de 1000 inscritos até o final do ano, hein? Conto com vocês. E vamos pro vídeo. É isso aí, galera, já estamos com o Photoshop aqui aberto. Vamos abrir um arquivo 1920 por 920, você pode colocar aqui a resolução com 150 dpi, né? Vamos criar aqui, ó. Criou, abriu, tá? Primeira coisa que nós vamos colocar é o símbolo. Então já separei aqui algumas imagens, né, que a gente vai trabalhar. A primeira imagem que nós vamos usar aqui é este símbolo, tá? Nós vamos usar apenas a logo do Flamengo aqui para colocar no fundo, né, no background aqui, por enquanto, né? Então nós vamos colocar aqui. Eu não vou usar essa estrela, tá? Então eu posso criar uma máscara aqui e posso apagar por enquanto, tá? Vamos usar apenas o símbolo, ok? Vamos centralizar aqui. Pronto. Colocando o símbolo, nós vamos colocar agora o estádio. Então eu peguei aqui algumas imagens do Maracanã. Eu vou usar esta ou esta, eu vou usar esta aqui. Pronto, pessoal, então eu vou jogar agora aqui a imagem do estádio do Maracanã lá para o nosso arquivo, tá? Vou diminuir um pouco, olha. Vou diminuir um pouco. Centralizar. E vai ficar mais ou menos aqui no símbolo, tá? Vou apertar Ctrl J para duplicar essa imagem, né? E esta imagem aqui eu vou colocar ela criando máscara aqui, olha, dentro do símbolo, ok? Vou colocar ela aqui para trás. Por enquanto nós não vamos usar essa, vamos usar apenas esta aqui, tá? Então eu posso colocar ela aqui em Multiply ou Luminosity, a gente escolhe, ok? Esta que está aqui atrás, nós vamos adicionar aqui o efeito de vibratilidade, ok? Então eu venho aqui, coloco em criar máscara de recorte, tiro a saturação dela um pouco, tá? E nós vamos criar uma máscara nela também, nesta imagem, ok? Com a máscara criada, nós vamos aqui clicar em pincel, tá? Pincel, e nós vamos aqui no preto mesmo, olha, nós vamos apagando algumas áreas que a gente não quer que apareça na imagem, ok? Então pronto, eu deixei aqui o estádio, né? Vou tirar um pouco a opacidade dele, ó, desta forma, ok? Próxima imagem que nós vamos colocar aqui é a imagem do Gabigol. Eu já vou colocar ela aqui já cortada, tá? Mas no primeiro vídeo que vai aparecer aqui, nós já temos uma aula explicando como fazer um bom recorte de imagens. Então, dá um pulinho lá e já vê essa imagem. Eu já vou colocar essa imagem cortada para que a gente possa aqui adiantar um pouco o vídeo, tá? Então, coloquei a imagem do Gabigol, vou jogar ele para cá. Pronto, pessoal, com o Gabigol aqui, nós já podemos fazer alguns efeitos no próprio Gabigol, né? Alguns efeitos que para deixar a imagem dele melhor. Então eu vou duplicar, olha, Ctrl J, eu dupliquei a camada aqui do Gabigol e vou vir aqui em Camera Raw, filtro do Camera Raw, tá? Pronto, pessoal, aqui com o Camera Raw aberto, uma das coisas que a gente vai colocar aqui é a vibração, olha, vamos aumentar um pouquinho a vibração, tá? A exposição também, olha, um pouco. A claridade. A claridade aqui, olha, a gente vai colocar ela bastante, tá? Que é para justamente ela fazer esse efeito como se fosse plastificado, tá? Então, ó, nós podemos colocar isso um pouco também. Podemos aumentar algumas sombras ou diminuir aqui, ó. Ajustar um pouco os brancos, né? E diminuir um pouco
a saturação, ok? Depois disso, a gente clica em OK. Gente, aqui, depois de fazer isso aqui, nós vamos criar uma máscara nessa camada que foi criada, né? E aqui com o pincel, nós vamos apagando aqui só as partes que ficaram mais claras aqui, né? A parte do uniforme que a gente quer que destaque. A parte de trás a gente deixa, né? Então aqui, olha, na camada a gente vai tirando somente da camisa. Podemos tirar aqui também um pouco da barba, os detalhes aqui da camisa, para que eles fiquem em evidência e só a imagem dele fique com esse aspecto aqui mais com a saturação menor, certo? Agora eu vou colocar o enunciado aqui dessa arte, tá? Então vamos fazer como se fosse um anúncio de jogo de semifinal, né? Flamengo, o próximo jogo do Flamengo agora ele vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil, então nós vamos colocar aqui um texto, né? Vou colocar o Fla, a fonte que eu escolhi é essa Bernier. Então eu coloquei aqui o Fla, vou colocar o versus aqui, o X, vou colocar com outra cor aqui, olha, vou colocar o vermelho. Duplico novamente apertando Alt aqui, olha. Duplico o Fla, vou colocar aqui o Barcelona. Diminuo um pouco, olha, para ele ficar dessa forma aqui. Aqui nessa partezinha de baixo eu vou colocar o nome semifinal. E aqui embaixo, Taça Libertadores. Ou apenas Libertadores. Só para ilustrar. Pronto, então posso selecionar os trechos, diminuir. Posso criar uma pasta. Essa imagem aqui já está feita. Também baixei as 3 marcas oficiais do clube, tá? Então vou colocar aqui elas, apenas dar um Ctrl+C, Ctrl+V para lá. Como ela está em branco aqui, eu já posso deixar em branco. Se não, eu uso a varinha mágica, tiro todas, olha, tiro o fundo, já está branco mesmo, sólido, não tem nenhum problema. Então venho aqui em converter o objeto inteligente, diminuo e coloco aqui para a esquerda, tá? Pronto, pessoal, aqui agora nós vamos adicionar alguns elementos, alguns efeitos para melhorar esta arte, certo? Então, olha, eu vou aqui em abrir, né? Eu separei um arquivo aqui de papel rasgado, tá? Nós vamos fazer um efeitozinho com essa imagem aqui. Eu fui lá no Google mesmo e coloquei papel rasgado, apareceu essa imagem. Eu vou tirar esse fundo preto dela aqui, ó. E vou carregar essa imagem do jeito que ela está aqui mesmo, tá? Percebe que ela vai ficar um efeitozinho bem bacana quando a gente colocar, ok? Então eu vou colocar aqui, posso aumentar um pouco, né? E aqui eu vou dar 2 cliques, venho aqui em sobreposição de cor, tá? Posso usar o sobreposição de cor como também sobreposição de degradê. Então no caso aqui eu vou usar sobreposição de degradê, tá? Então eu venho aqui, olha, coloco o tom de cor aqui do uniforme, né? Com um mais escuro de vermelho também, tá? Então desta forma aqui eu tenho um espaço no qual eu posso colocar aqui alguns detalhes do jogo, como horário, dia, né? Então aqui, olha, pode colocar as informações do dia. Se eu não me engano, vai ser no dia 22/9, 22 de setembro, né? 22/9 às 21h30. Por exemplo, tá? Então aqui vocês também podem colocar a logomarca do local, ou, enfim, outros detalhes aqui. Esse espaço fica para a gente fazer isso, tá? Aqui eu vou adicionar alguns detalhezinhos, olha, como por exemplo, vou adicionar uma ferramenta de forma personalizada. E aqui eu baixei algumas formas que eu posso ensinar posteriormente, como a gente baixar alguns presets aqui de formas já prontos, tá? Então aqui eu vou colocar
essas setinhas aqui, ó. Clico, seguro o Shift, colocar elas em vermelho e vou duplicar. Aperto o Alt, olha, arrasto com o mouse, Alt, arrasto com o mouse, Alt, arrasto com o mouse, ok? Fiz essas 4 aqui, vou selecionar as 4, arrasto com o mouse, tá? Aqui vou apertar em Ctrl T, venho e virar horizontalmente e coloco aqui. Então pronto, pessoal, aqui já tá ficando bacana essa arte, né? Mas só que nós vamos adicionar agora algo que deixa a arte bem interessante, bem bacana, que são as películas, são os efeitos de textura que nós podemos usar para ilustrar melhor essa arte, ok? Então o que nós vamos fazer? Eu também já baixei aqui alguns arquivos de textura e película, tá? Coloquei textura abstrato no Google, botei palavras desse tipo, apareceu essas imagens aqui. Então eu vou abrir primeiro essa, jogar lá para cima aqui do nosso arquivo, olha, deixar ele aqui, tá? Transformar ele em máscara. Vou inverter essa máscara em Ctrl I. E aqui no pincel, olha, nós vamos apenas revelar as partes que a gente quer, tá? Coloca branco, né? Vem pincel, clica aqui na nossa máscara e a gente vai revelando, ó, só em algumas partes aqui que a gente quer. Podemos adicionar aqui, ó, efeito de mesclagem, né? Podemos colocar clarear ou sobreposição de cor. Procura aqui uma melhor mesclagem para a nossa arte, tá? Nesse caso aqui eu vou deixar em clarear. Olha, perceba o efeito que dá. Pronto, pessoal, nós vamos abrir agora outra imagem aqui, olha. Nós abrimos essa imagem aqui de películas. Vou colocar agora, né, neste caso aqui, eu vou colocá-la para trás, tá? Vou colocar ela aqui por trás da camada do Gabigol, fazer a mesma coisa. Criar uma máscara. Ok, vou inverter a máscara e vou também revelar só em alguns pontos. Tá. Da mesma forma eu vou fazer com esta outra imagem aqui, ó. No caso essa eu vou deixar ela em cima de todas, vou diminuir. Criar uma máscara, inverter e também vou revelar aqui em apenas umas partes, ok? É claro que nesse caso aqui eu vou procurar aqui, olha, uma forma de mesclagem que fique melhor. Podemos colocar essa, só que diminuindo um pouco a opacidade, ok? Pronto, pessoal, veja que nós já temos aqui, essa é uma dessas imagens aqui que a gente colocou, eu vou tirar a opacidade dela, tá? Eu vou clicar na imagem, ó, vou adicionar aqui matriz e saturação, tá? E vou criar uma máscara de recorte e vou tirar toda a saturação dela. Ficar com um efeito melhor. Ok, pessoal? Então, basicamente a gente já concluiu a arte, né? Eu vou salvar aqui. Nós só temos agora algumas coisas para a gente poder finalizar essa arte aqui. Então a gente vai apertar Ctrl Shift Alt E para a gente deixar em uma camada só tudo que a gente fez até agora. Vamos vir aqui em filtro do Camera Raw, tá? E aqui nós vamos fazer ainda algumas alterações, como aumentar um pouco a disposição de cor. Nós podemos colocar um pouquinho mais amarelo, ó. Podemos colocar amarelo, melhorar alguns realces, tá? Como as sombras, ó, posso deixar um pouco mais escuras, né? Aumentar um pouco mais a textura, fazer com que as texturas fiquem mais evidentes ainda, tá? Um pouco mais de vibração aqui, ó, as cores ficarem um pouco
mais fortes, tá? Posso vir aqui em efeitos, olha, e adicionar uma vinheta. Que seria fazer com que as bordas fiquem um pouco mais escuras, ok? É isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado aí dessa videoaula, né? Existem várias outras formas de fazer essa mesma arte, mas eu creio que aqui a gente tem usado várias outras técnicas que vão ajudar bastante aí vocês na hora de criar uma arte parecida com essa, né? Com alguns efeitos, algumas coisas que vocês possam usar, ok? Valeu, até a próxima.